Boa noite. Eu sou Iranilza Maria Cerqueira, sou aluna do curso de Licenciatura em História. Estou aqui para apresentar o meu TCC com o tema A História da Praça do Forró. O que me levou a fazer esse trabalho de pesquisa foi a dificuldade de encontrar acervo acerca da história local e, em especial, a história da Praça do Forró, objeto desta pesquisa. O meu objetivo é construir uma ferramenta que possa servir de apoio a professores e a estudantes e os interessados no assunto sobre a historiografia local e a história da praça, a origem, as mudanças e as transformações do espaço. Quanto à minha metodologia, escolhi fazer um trabalho voltado para entrevistas aos moradores mais antigos, aos remanescentes dos primeiros ocupantes do lugar, a visitas a locais históricos e leituras na biblioteca campesina da cidade vizinha. O desenvolvimento do meu trabalho está pautado em 3 capítulos. O primeiro capítulo trata-se do contexto historiográfico. O segundo, do contexto ambiental da Praça do Forró e sua natureza. E o terceiro capítulo, análise, entrevistas e mudanças. São Félix do Coribe está situada na microrregião do extremo oeste da Bahia, limitando-se com Serra do Ramalho, Feira da Mata, Coribe e Jaborandi. Sua extensão geográfica é de 846 km², habitantes aproximam-se de 14.000 e a distância para a capital do estado é de 881 km. O início do povoado se deu por volta de 1901, com a chegada do senhor Liberato e sua família. A partir daí, outras pessoas chegaram ao local e, atraídos pelas terras férteis e a beleza do rio corrente, com suas águas cristalinas que banhavam as margens, tornou-se uma grande fazenda e, posteriormente, um povoado. Nesse momento, o local contava-se com uma vegetação nativa. Algumas casas foram construídas. A primeira, a casa do coronel Liberato, mais 2 casas que ficavam ao lado da sua, que serviam para apoiar os trabalhadores, os quais eles chamavam de agregados da fazenda. Outras casas foram construídas, mas serviam para alojar os tropeiros que por aqui passavam. Com o tempo, essas casas que alojavam os tropeiros passaram a ser um ponto de referência para guardar os produtos das fazendas circunvizinhas. Esses produtos eram armazenados e em seguida comercializados nesse espaço, nesse largo aberto que ficava à frente do rio, às margens do rio. Os produtos eram trocados ou comercializados. Com o passar de algumas décadas, a produção foi aumentando e outras famílias chegaram ao local, como por exemplo a família de Manuel Rodrigues, Ana Ferreira, João Beraba, Petronílio Ferreira, conhecido como Jerema, e outros, que ali também se instalaram. Algumas casas foram cedidas a essas famílias que chegavam. Um galpão muito grande foi construído para armazenar a produção. A produção foi aumentando, que a comunidade não deu conta de consumir e começou a ser exportado para a cidade de Petrolina e Juazeiro.
Naquele momento, como não existia estradas, o meio de comunicação e o meio de locomoção era o rio, pois a estrada era apenas uma trilha para os animais, né, dos tropeiros se locomoverem. E por isso o tipo de transporte utilizado naquele momento para transportar os produtos da região era o vapor e as barcas. Esses iam carregados para as cidades, levando toda a produção da região, algodão, milho, feijão, e retornava com produtos industrializados que não tinham ainda na localidade, como tecido, querosene, perfumaria. E as famílias aproveitavam para fazer suas compras desses produtos que no momento na fazenda não existia, e sabiam que aquele comércio ali era uma vez por mês, e por isso eles compravam a quantidade suficiente para aguardar o retorno da embarcação. Com o passar dos acontecimentos, a população foi crescendo e tinha um grande sonho de que outros desenvolvimentos acontecessem no povoado. Por exemplo, eles queriam escola, né? Queriam um mercado grande onde pudesse comercializar os produtos da região. E aí foi construído um grande galpão. Esse galpão, ele servia para guardar a produção durante a semana, uma vez que os trabalhadores, que os agricultores, vinham para a comercialização e voltavam para suas origens, né, as fazendas circunvizinhas, e precisavam guardar a produção em algum lugar, e esse galpão servia nesse sentido. Além de armazenar os produtos que os tropeiros descarregavam dos seus animais a pernoitar na localidade, para no dia seguinte eles seguirem a viagem. Então a comunidade ela foi incentivada nesse sentido da atividade econômica da época, que era a agricultura, e por isso as fazendas, né, circunvizinhas tinha como referência a Fazenda São Félix. Então a Fazenda São Félix, de certa forma, ela iniciou com uma pequena fazenda, depois passou-se a ser uma grande fazenda, um povoado, e o sonho da população era a sua emancipação. Por quê? Porque esse povoado foi alvo de disputa para o município de Santa Maria da Vitória e o município de Coribe. E o sonho principal como era tornar uma cidade. Houve um plebiscito no dia 14 de outubro de 1988, onde ficou confirmado de que a Fazenda São Félix, o povoado, no caso, nessa época, passaria a ser município. E assim, em 14 de maio de 1989, houve a primeira eleição, onde foram empossados os vereadores, né, a primeira Câmara, e o primeiro prefeito, Neri Batista. A partir daí, a população ficou bastante satisfeito, porque era um sonho realizado. O segundo capítulo, ele vai falar do contexto ambiental da praça e sua natureza. O contexto ambiental era um espaço bastante arborizado, onde as casas elas separavam umas das outras com as árvores nativas do lugar, características do cerrado e da caatinga. Toda a vegetação ela cobria as margens do rio, né? E podemos citar como vegetação desse momento, arborização desse momento,
o xixá, a barriguda, o juazeiro, peroba, pau d'arco, pau pintado, umbuzeiro e outros. O espaço da praça, nesse momento, ele contava, além das casas e algumas ruas, com uma igreja no centro desse largo da praça. E em volta dela havia um cemitério. E os trabalhadores rurais, aos fins de semana, se deslocavam do trabalho para o povoado para assistir à missa, encontrar com os amigos, né? E também é como se fosse um ponto de encontro das pessoas. Falarem da agricultura, da atividade que estava dando certo, o cultivo que estava dando certo ou que não estava. Então eles tinham aquele costume, era hábito, era uma cultura dos trabalhadores fazerem desse espaço, aos fins de semana, um ponto de referência para o bate-papo. Com o passar dos anos, esse ambiente tornou-se, né, meio, como é que diz, desativado, porque novas ruas e praças surgiram e essa praça ficou esquecida. A igreja, os patrimônios e o cemitério, devido às enchentes do Rio Corrente, entraram em ruínas e novos espaços, como a igreja matriz e outro cemitério, foram construídos. E com a emancipação, os governantes da cidade resolveram modificar a praça, construíram uma quadra de esporte, canteiros, um jardim, alguns restaurantes, pizzarias, barzinhos, né, e outros ambientes que a população frequenta atualmente. Mas uma das construções que tornou-se referência do espaço da praça foi a passarela. A passarela significa um ponto turístico para quem está visitando a cidade e mesmo para os moradores que vão aos finais de semana contemplar a beleza dessa estrutura física que, por sinal, é muito, muito bonita. Bem, em relação ao terceiro capítulo, após a pesquisa, a análise feita, algumas observações no sentido das mudanças foram relatadas pelos entrevistados. Uma das coisas notáveis nas falas dos entrevistados foi sobre a forma que eles pensam, né, que poderia ter sido e a forma como a praça é atualmente. Eles colocaram que as mudanças ocorridas na praça, que elas não trouxeram maiores prejuízos à comunidade, mas de certa forma elas deveriam, os patrimônios, né, as construções deveriam ter sido preservadas e mantidas, porque elas representavam para a cidade algo da história do próprio povo e que em um monumento, em uma construção, pode estar contida, né, a história de uma pessoa, da comunidade, da cidade, né, e até do Estado e da nação. Então, por conta de todo esse pensamento, eu creio que o meu trabalho, eu pude concluir que, além dele servir, né, de ferramenta para a pesquisa, né, servir de acervo para professores, estudantes, investigadores e curiosos, foi também algo satisfatório, porque eu pude, né, interagir e ao mesmo tempo me relacionar com as pessoas e compreender de que forma eles sentiram a mudança da praça. Então,
Então, fazendo jus aos acontecimentos históricos, da origem até as transformações, algumas fotos, né, elas vão sinalizar, de fato, a história do lugar. Então, aqui nós, como eu citei anteriormente, aqui está um vapor. Esse vapor, ele transportava as mercadorias produzidas na fazenda São Félix até Juazeiro e Petrolina, retornavam, como eu falei, com mercadorias industrializadas. E o pessoal da comunidade iam até o vapor fazer compras desses produtos que vinham da cidade grande. E para eles é como se fosse um motivo de alegria, de lazer, ir até o vapor. Ou então as barcas também, que na época faziam esse transporte. Aqui a gente está vendo nessa foto, né, as casas que faziam parte do complexo comercial naquele momento, né? As pessoas atravessavam de um lado para outro de lancha de Santa Maria da Vitória para São Félix e de São Félix para Santa Maria de lancha, porque não tinha a ponte e nem a passarela, né? Então era uma travessia como se fosse também um passeio divertido para as pessoas. Aí vem o polo industrial, a construção dos três galpões, onde funcionava a indústria de beneficiar produtos agrícolas. E no fundo dela, do lado esquerdo, vocês podem ver, tem uma casa pequenininha onde funcionava a usina termoelétrica. Esta dava conta de abastecer a indústria, né? E ainda algumas casas de Santa Maria da Vitória. Essa indústria recebeu o nome de Comercial Coelho, conhecida popularmente como algodoeira, pelo fato da produção agrícola ser muito voltada para o algodão, e ela tratava de separar a lã dos grãos, e a lã ia para fazer tecido na cidade grande. Atualmente, sim, a Praça do Forró encontra-se, né, com canteiros, alguns prédios, palmeiras, né, lanchonetes, conforme vocês estão vendo na fotografia. E o outro ponto turístico atualmente é a passarela. A passarela é o ponto também de contemplação da comunidade e daqueles que por aqui passam. E para finalizar esse contexto histórico, eu vou ler o pensamento de Sérgio Buarque de Holanda, o qual retrata muita coisa do que aconteceu, né, durante essa pesquisa que eu pude ser privilegiada em fazer. Vou ler. Para estudar o passado de um povo, de uma instituição, de uma classe, não basta aceitar ao pé da letra tudo quanto nos deixou a simples tradição escrita. É preciso fazer falar a multidão imensa dos figurantes mudos que enche o panorama da história e são muitas vezes mais interessantes e mais importantes do que os outros, os que apenas escrevem a história. Sérgio Buarque de Holanda. Então, para finalizar, a minha conclusão, ela, de acordo com o que foi relatado dos entrevistados, eu pude entender que esse trabalho ele vai servir como caráter material escrito, né? Vai abrir espaço para outros trabalhos de pesquisa, e sem dizer que no âmbito da história local, é como se esse trabalho para mim fosse uma realização pessoal e que essa realização vai poder contribuir com outras pesquisas sobre o contexto da praça, né, e o contexto histórico de São Félix do Couribe, mas em especial o espaço da praça, que é objeto dessa pesquisa.
eu não poderia esquecer de fazer agradecimentos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter me direcionado durante esse curso e ter realizado, né, as atividades e não deixar que eu desistisse. Quero agradecer também aos meus professores, tutores e, em especial, aos meus filhos, Sângela Cerqueira Magalhães e Haroldo Silva Magalhães Júnior, por terem compreendido a minha ausência durante esse trabalho de pesquisa, que muitas vezes deixei de dar atenção aos mesmos para realizar as minhas atividades. E assim eu encerro agradecendo, muito obrigada e uma boa noite.